tudo. É muito bom. A radiologia é uma coisa, assim, espetacular. Começa, que nem assim, ó, vocês começaram pelo raio-x. O raio-x já é um espetáculo. Eu sou apaixonada pelo raio-x. Aí começa a ver a odontológica. Também é bom. A densitometria, melhor ainda. A veterinária, é bom. Mamografia, é ótimo. Aí começa a tomo e arreço, aí sim. Aí é uma maravilha. Então, vamos lá. Assim, ó, no caso dos homens, tá? Eu já atendi pacientes, uns quantos, até para fazer só o raio-x próprio e na parte da radioterapia, que tiveram câncer de mama. Como que o homem tem? Homens que têm tecido mamário, tá? Na parte ali da pré-adolescência, começou a crescer esse tecido mamário e foi esperado que ele sumisse, que o corpo absorvesse. Porém, não absorveu, que pode acontecer, tá? Tem médicos que pedem para esperar, para não tentar fazer cirurgia logo que nota que tem, porque o corpo reabsorve esse tecido mamário. E tem casos que não reabsorve, então ele começa a crescer como uma mama feminina, tá? Tem casos que a mama fica feminina, o tamanho de uma mulher, e tem casos que ela só fica volumosa, tá? Mas não fica com o aspecto de mama feminina. Então, por esse motivo que o homem precisa fazer, mas somente quem tem a mama volumosa, tá? A mamografia, então, também é indicada para fins de diagnóstico, como na avaliação de alguma queixa clínica, dor, presença de nódulo palpável ou alterações na aparência da mama. A avaliação de alterações encontradas em outros exames de diagnóstico por imagem, como a ultrassonografia. E um detalhe, né? O câncer esse de mama, eu acho que é um dos mais cheiro ruim que existe. Ele cheira muito mal, terrível. Esse do senhor que foi fazer o raio-x, ele estava tomado de câncer. Ele descobriu, já não tinha mais o que fazer. Ele já estava com metástase no pulmão, ele estava fazendo para acompanhar a metástase no pulmão, tá? Então, assim, a parte da mama dele era virada em ferida toda o peito. Horrível, tá? Inflamado, cheirava, saía pus, muito feio. Os homens também pode falar. Eu fiquei com dúvida. Em relação ali a os homens que têm que fazer a cirurgia, que a mama começa a crescer como se fosse uma de mulher. Esses homens têm a probabilidade maior de ter o câncer de mama? Sim, porque ele tem tecido mamário, né? Tá, e se fizer a retirada, a cirurgia, é quase que 100%? Não é 100%. Não, é a mesma coisa que a mulher. Se a mulher retirar totalmente a mama e colocar só silicone, retira todo o tecido mamário, não quer dizer que ela não vai ter. Tá, entendi. Tá? Muito obrigada. Nada. Os homens também podem... Professora, a probabilidade cai muito daí, né? Cai, mas não quer dizer que é 100% que não vai ter, né? Então, assim, ó, a cada 100 mulheres que têm câncer, um homem pode ter a doença. Tá? Então, se for ver, é uma porcentagem meia elevadinha, né? Não é tão pouco. De cada 100 mulheres, um homem. Então, o homem tem bastante câncer. Por isso, a mamografia pode ser usada também na avaliação da mama masculina, no aumento de volume denominado de ginecomastia ou presença de nódulo palpável. Então, no homem é ginecomastia, tá? Mas depois aqui para frente tem aqui mostrando as mamas do homem, tá? Não se preocupem. Então, vamos para a anatomia da mama da mulher.
Então, aqui a gente tem os lóbulos, tá? Onde existe a produção do leite, os ductos lactíneos, a pele, aqui são os ductos, o mamilo, a areola, não é auréola, tá? É a areola. A auréola quem tem é o anjinho. Músculo peitoral maior. Então, na incidência lá, aquela que eu mostrei para vocês, que precisa aparecer o músculo, é esse músculo peitoral aqui, ó, tá? Porque se aparece o músculo, o médico tem a certeza que não tem mais tecido mamário, tá? Então, aqui de perfil, ó, as costelas. Por isso que o câncer de mama, primeira metástase é no pulmão, tá? Passou a mama, o músculo, já tem o pulmão. Então, é muito fácil para ele conseguir adentrar no pulmão. Os arcos costais, clavícula, o músculo peitoral maior, o peitoral menor. Aqui é o tecido adiposo, que é a gordura da mama, esse amarelinho. Os lóbulos, as glândulas lactíferas, os dutos lactíferos, o mamilo e a areola. Aqui tá errado, a anatomia escreveu errado, a auréola. Tecidos moles e as costelas, tá? E aqui embaixo a gente tem a parte da prega mamária que a gente chama, tá? Então, a glândula mamária é considerada um órgão acessório da reprodução e, apesar de não fazer parte do sistema reprodutor propriamente dito, auxilia na função com o aleitamento materno. A mama está presente em ambos os sexos. Nos homens, ela não apresenta desenvolvimento, porém, nas mulheres, este desenvolvimento ocorre desde a fase embrionária até a vida adulta, quando ainda sofre alterações hormonais, como no período da gestação e lactação. A estrutura da mama é composta por diversos segmentos. Temos tecido glandular, tecido fibroso e tecido adiposo, além do sistema muscular, que faz a sustentação e fixação da mama. O sistema endócrino, ação hormonal para o desenvolvimento da glândula, sistema linfático, por meio de vasos, tá, que vai ocorrer a drenagem de líquidos intersticiais da estrutura, e o sistema circulatório, que vai fazer a irrigação sanguínea para as glândulas. Então, temos vários sistemas somente na mama, tá? Então, assim, ó, uma coisa muito importante quando vai realizar a mamografia é tentar pegar junto os linfonodos, tá? Porque caso ocorra de um câncer ter se instalado na parte dos linfonodos, os médicos vão conseguir localizar ele. E aí é fácil, vai lá e tira fora o linfonodo que foi afetado, tá? Então, sempre tentar pegar por baixo aqui, ó, na parte aqui da axila, que a gente põe o filme, para pegar a parte dos linfonodos, tá? A mama, então, está localizada na porção anterior do tórax, bilateralmente, dos dois lados, anterior ao músculo peitoral maior, que realiza a sustentação das estruturas mamárias, possui um formato cônico arredondado, sua formação começa na altura do segundo até o sexto par de costelas, verticalmente, tá? Então, os anteriores, ou seja, desde a prega axilar até a prega inframamária. E da margem axilar lateral até a margem external medial horizontalmente. Então, vai do externo até a parte da axila.
Entre as mamas encontramos um sulco intermediário que as separa. Então, essa é a localização da mama externamente, tá? E essa aqui eu já vi questão de uma prova pedindo. Então, é bom sempre a gente saber esses nomezinhos, tá? Anterior, parte costela vertical. Localizado, então, na porção anterior do tórax, bilateralmente, formato cônico. Sua característica advém do tipo físico, alimentação e idade da mulher, tá? Então, vai depender da idade que ela tem, para saber se já tem o formato da mama ou não. Se for criança, não vai ter ainda. Localiza-se na altura do segmento, do segundo até o sexto par de costelas. Dependendo, tem algumas que vai até o sétimo, tá? Então, aqui a parte da mama, ó. Altura, segundo arco costal, sexto ou sétimo arco costal, o final dela. Aqui é a prega inframamária. É isso a parte. Aqui é a lateral. Então, passando aqui os arcos costais, temos o pulmão, tá? Então, as estruturas externas. Temos a pele, que faz a sustentação e revestimento da glândula mamária. Areola, porção pigmentada ao redor do mamilo, tá? Aqui ele tem os tubérculos, que pode ser chamado de Morgagni. Temos a papila mamária, que é o mamilo. A proeminência, então, arredondada, que se localiza no centro da areola, onde desembocam os ductos mamários. Então, aqui, tá? Mamilo, areola e os tubérculos areolares. A anatomia, então, de superfície, a glândula apresenta 4 quadrantes e um prolongamento que rodeia a borda do peitoral maior que invade a axila. Então, assim, ó, para a gente conseguir... Lembra que na parte odontológica a gente dividiu em quadrantes? A mama é a mesma coisa, tá? Eu vou dividir ela em 4, fazer uma cruz no meio, tá? E vai ficar os quadrantes superiores e inferiores. Porém, aqui vai sobrar esse prolongamento, que é tecido mamário também, tá? O nome desse prolongamento aqui a gente chama de cauda de Spence. Por isso que é feita a realização da incidência oblíqua médio-lateral e o filme vai aqui embaixo da axila, tá? Porque aí eu pego totalmente a cauda de Spence. Aqui, ó, se tu for ver, é tudo prolongamento do tecido mamário. Então, eu preciso pegar ele junto, tá? Essa aqui que é a cauda de Spence, então, ó. Aqui vai ter tecido mamário. Os tipos de mamilo. Temos um mamilo normal, pequeno ou plano, tá? Comprido, e o mamilo invertido, ele é para dentro. Então, quem tem esse tipo de mamilo não consegue amamentar, tá? De jeito nenhum que ele sai para fora, somente se fizer cirurgia. O mamilo protuso, então, corresponde a 92% das mulheres. Quando estimulado, fica saliente e proporciona facilmente a alimentação. Mamilo semiprotuso corresponde a 7% das mulheres, fica pouco saliente quando estimulado, mas permite com certa facilidade o aleitamento. E o mamilo invertido, ó, ele é para dentro,
corresponde a 0,5% das mulheres. Mesmo quando estimulado, não se torna saliente, ficando no máximo no mesmo plano da auréola. Não possibilita a amamentação. Então, o máximo que vai acontecer, ele vai ficar plano aqui, ó. Não vai ter o bico para a criança sugar. As estruturas internas da mama, então. Vamos lá, o tecido glandular. Responsável pela produção de leite, é formado por unidades secretoras chamadas ácinos, que se interligam por um conjunto de ductos, semelhantes às hastes de um cacho de uva, que drenam o leite produzido nos ácinos até o mamilo. Composto por 15 a 20 lobos, com aparência piramidal, onde cada lobo é uma glândula mamária, pois cada porção possui sua parte secretora e seu ducto excretor é próprio. Tem a função de sustentar o tecido fibroso, desculpa. Ele tem a função de sustentação das estruturas internas, mantendo a sua arquitetura. Então, é ele que mantém a mama firme, como as colunas e vigas de um prédio, tá? O tecido fibroso penetra nos lobos, dividindo em lóbulos, e são unidades funcionais do parênquima mamário. Há centenas de lóbulos em cada mama. E em cada lóbulo encontram-se pequenos sacos chamados alvéolos, que possuem células glandulares para formar o epitélio secretor responsável pela secreção do leite. O tecido adiposo é responsável pelo revestimento de toda a glândula, preenche os espaços entre os ácinos e os ductos, contribuindo para a forma, volume e contorno das mamas. Então, aqui. Tecido glandular, o fibroso e aqui o adiposo, tá? Então, tecido glandular, produção do leite. Tecido fibroso, sustentação das estruturas internas. E o adiposo, revestimento de toda a glândula. Aqui, ó. Gordura, então, amarela, tá? É o tecido adiposo. Glandular, as glândulas mamárias, são os lóbulos. E o tecido de sustentação, que é o fibroso, é esse rosinha no meio aqui, ó, tá? Que são as fibras da mama. Tranquilo? Sim. Sim. Mais explicado que isso, impossível. Então, as estruturas internas. O ácino é a menor parte da glândula, responsável pela produção de leite no período de lactação. Lóbulo mamário, constituído pelo conjunto de acinos, subdivide-se de 10 a 100 alvéolos. Lobo mamário, conjunto de lóbulos mamários que se ligam à papila por um ducto de 20 a 40 lóbulos. Então, aqui é o menor e ele vai indo, tá? E os ductos mamários são de 15 a 20 canais que conduzem o leite até a papila. Então, a gente tem muitos canais numa mama só, tá? Por isso que a criança se farta tomando leite. Então, aqui, ó, a gente visualiza metade da mama. Aqui para cima é a mama sem leite. E aqui para baixo é ela com a produção de leite. Então, vocês verem aqui o vermelhinho, esses que são os acinos, né? Tá cheinho, aumentou, porque tem a produção de leite dentro. E aqui eles estão totalmente vazios, porque não tem nada. Por isso que a mama, quando a mulher está amamentando, ela fica maior, tá? Então, vamos para os segmentos da mama.
sistema muscular, ele vai dar sustentação e fixação da mama. O endócrino, ações hormonais, linfático, drenagem de líquidos, e o sistema circulatório, irrigação sanguínea. Tranquilo ali, né? Então, a classificação das mamas. Então, tudo vai depender do quê? A idade. Tá? Bem jovem, a pré-adolescência, aqui é uma criança ainda, pré-adolescência, jovem, grávida, idosa. Tá? Tudo vai depender da fase que a pessoa está, ela vai ter um tipo de tecido mamário. A densidade relativa da mama é afetada basicamente pelas características mamárias inerentes do paciente, estado hormonal, idade e gestações. A glândula mamária sofre alterações clínicas associadas à elevação e diminuição das secreções hormonais durante o ciclo menstrual, gravidez e lactação. Diante dessas alterações que ocorrem durante a vida da mulher, podemos classificar a mama em 3 grandes categorias. Primeira, mama fibroglandular. Tá? Então, esses termos são os que vão vir no nosso laudo médico. Qual que é o tecido da mama? Tá? Radiologicamente densa. Então, ela vai vir escrita assim, que a mama é densa com tecido fibroglandular. Pequena quantidade de tecido adiposo, então temos muito pouca gordura nessa mama. Pós-puberdade até cerca de 30 anos de idade. Mulheres nulíparas com mais de 30 anos. Sabe o que quer dizer nulíparas? Não. Nunca teve filhos. Tá? Sem filhos. Mulheres grávidas ou lactantes. Então, até os 30 anos, a mama vai ser fibroglandular, o tecido. Tá? Vai ter pouca gordura. Após os 30, tudo começa a mudar. Então, assim, ó, por isso que a mama, até os 30 anos, é muito difícil a visualização. Olha só, somente tecido glandular, fibroso. Tá? Fica muito difícil eu conseguir visualizar qualquer microcalcificação nesse tipo de tecido. Por isso que sempre quando acontece de ser um tecido fibroglandular, é solicitado uma ecografia ou a ressonância, tá? Fica bem difícil mesmo, ó. Essas partes aqui onde tem muita fibra, ele fica muito denso. Então, para o médico conseguir analisar esse tecido, é muito ruim. Ô, prof. Oi. Eu tenho uma colega minha, ela tem 56 anos. Uhum. E sempre ela faz a mamografia e a eco, porque as mamas são muito densas. Sim. Sempre é solicitado os dois. Acontece de a pessoa continuar com o tecido fibroso. Só que aí fica ruim. Aqui, ó. Aqui, esses aqui, ó. Tá? Aqui tem 2 números, o 4 e o 2. Por quê? Geralmente, o que que a gente faz? Quando a paciente chega lá para nós no serviço. A gente vai analisar as mamas da paciente. Vai olhar mesmo, tá? Por quê? Porque se ela tiver qualquer verruga, sinal na mama, a gente precisa pôr o número que seja, ou um marcador de chumbo em cima, tá? Porque quando for realizar a mamografia, se aparecer algo nessa região, o médico vai saber que a gente tinha marcado. Então, ele já vai olhar com mais cuidado, que é sinal que aquela paciente tinha alguma verruga, algum sinal, alguma mancha de sol, tá? Então, ele já fica mais focado nessa região. Aqui, como não foi colocado nada,
Então, provavelmente, ela não tinha sinal por fora, externamente, mas, porém, apareceu calcificações na mama, tá? Aí, o médico que vai tentar descobrir que tipo de calcificação são essas, se é realmente, se ela já amamentou, pode ser calcificação de leite, que sobrou em algum canal, algum restinho de leite, e com o tempo ele se calcificou, ou pode ser calcificação de algum processo de câncer, tá? Então, tudo vai depender da avaliação do médico daí. Aí, provavelmente, ele vai pedir uma ecografia para comparar. Ô, prof. Oi. Essa mesma colega minha que eu estava falando, ela tem um sinal. E numa época que ela fez, ela não falou. E aí até eles pensaram que era alguma coisa, que não era sinal, né? E aí agora, em tudo que ela vez que ela vai fazer, ela já lembra de falar do sinalzinho, né? Sim, tem que falar. Se não falar, o técnico tem que olhar a mama mesmo, tá? Cara dura, fica olhando a mama da outra. Mas não é de maldade, é para tu verificar se não existe nenhum sinal, nenhuma verruga, nada na região que tu vai radiografar. Porque se tiver, sempre eles pedem para colocar algum sinal de chumbo em cima para identificar essa lesão, tá? Então, aqui, ó, se a gente for analisar esse tipo de mama, é difícil mesmo conseguir visualizar uma microcalcificação no meio desse tecido. Bem difícil, tá? Tem muita fibra, muito tecido fibroso. Mama fibro-gordurosa. Então, aqui já ocorreu uma transformação nessa mama, tá? Ela é de densidade média, 50% tecido adiposo e 50% tecido fibroglandular. Então, o tecido fibroglandular já deu espaço para o gorduroso, para o adiposo, tá? Então, é de mulheres de 30 a 50 anos de idade, mulheres jovens com 3 ou mais filhos, tá? Que já teve 3 ou mais gestações. Também vai ocorrer da mama ficar com tecido adiposo. Então, já não é mais tanto tecido fibroglandular, fibroso, mas ainda tem uma parte, ó, mas não é tanto. Então, já é mais fácil conseguir analisar essa mama, tá? Aqui a gente visualiza o mamilo, ó, não sei se vocês estão vendo. Aqui é a imagem do mamilo. Essa incidência é oblíqua médio lateral. E aqui é a imagem do músculo peitoral, tá? Aqui, então, a cauda dispense e a mama. Olha só. Então, aqui, ó, nessa mama, o que chamou a atenção do médico foi esse tipo aqui de imagem, ó. Tá? Se a gente observar, depois vocês vão ver que tem uma tabela de imagens para visualização de câncer, que é o que os médicos procuram. Esse aqui é um estilo espirulado que eles falam, tá? Que tem várias pontas. Então, é o pior de todos porque é câncer maligno, tá? Mas para isso, o que vai precisar ser feito? Uma ecografia, ou uma ressonância, ou até a punção, tá? A biópsia mamária. Para retirar um pedaço desse tecido e analisar se realmente é câncer ou não. Tá? Então, assim, ó, quem for trabalhar na mamografia tem que ter o olho apurado. Porque qualquer coisa nesse sentido aqui, tu vai ter que fazer uma ampliação, tá? Que é a magnificação, focado somente nessa região. Tu viu essa imagem? Tu já faz. Tu nem pergunta para a médica se ela vai querer. Se tu perguntar, tu vai levar um xixi.
Tu tá vendo ali, tu já pega e faz. Tá vendo aqui, ó, nessa, a imagem não aparece daquele jeito. Então, sempre há uma suspeita se aparece somente em um lado da mama, tá? Aqui, calcificação, provavelmente é calcificação de leite. Aqui tem mais um sinalzinho de calcificação, aqui tem outro, aqui tem outro. Então, assim, a gente tem que aprender a analisar a imagem, tá? Mas esse aqui é um estilo sugestivo de câncer mesmo. Aqui, crânio caudal, na incidência, tecido fibroso, só essa região aqui é gorduroso, então só esse mais denso que é o fibroso. E mama gordurosa ou adiposa. Então, radiologicamente, a densidade dela é mínima. Cuidado, porque falta 6 minutos agora, não vou deixar cair. Então, essa mama vai ficar nesse tecido, nesse tipo de tecido a partir dos 50 anos de idade. Paciente pós-menopausa vai ter a mama tecido atrófico, tá? Porque já perdeu tecido glandular. Pós-cirurgia estética. E também ocorre esse tipo de tecido em mama de criança e homens. Somente parte gordurosa, tá? Então, olha só. Isso aqui, para médico, é a melhor imagem da vida deles. Porque eles conseguem visualizar qualquer coisa nessa mama. Se tiver as microcalcificações, se tiver alguma imagem sugestiva de câncer, tá? Eles só olhando assim, eles já conseguem identificar. Não precisa nem solicitar uma ecografia. Esse tipo aqui é o que eles mais preferem, tá? É o tecido gorduroso. E não vai ficar a imagem radiopaca, vai ficar uma imagem boa para eles analisarem, tá? Mas a gente já não gosta de ter muita gordura na mama, né? Tranquilo, parte dos tecidos? Então vamos conversar, que temos 4 minutinhos só, depois a gente continua. Podem perguntar. Nada? Ai, que triste. Estão me ouvindo? Que bom, prof. Significa que ficou bem explicado, bem detalhado. E, além de tudo, muito lindo, né? Esse slide. Agora sim. Slide rosinha, adorei. Achei temático, né? Bem outubro claro, rosa. cada assunto eu tento escolher. Arrasou. Esse eu gostei também, tá? Me Mas ficou superei. bem explicadinho, senhora. Então tá. Aquela coisa, né? Até o momento. Até o momento, Até o sim. momento, tudo na Vamos ver na Aí, segunda. Na segunda a gente vê. Ai, ai. Que legal. Que bom. Ah, nem conto para vocês, né? Já me chamaram para dar aula em outro lugar também. Lá em Porto Alegre, na FAMercosul, na faculdade tecnológica. Mas tá requisitada essa nossa prof, hein? Eu nunca vi uma pessoa se virar tanto em 10 que nem a Sora. Sério, já me deram aqui as que eu vou me passar para mim dar aula. Reconstrução de imagem e manipulação em radiologia, ultrassom e radiobiologia. Eu digo, Jesus, vamos lá. Tem galho. Tem que estudar, né? Parabéns. Aham. Então tá, ó. Eu vou encerrar aqui. Vamos tomar uma água, 5 minutinhos, 10 e voltamos? Sim. Pode ser? Pode. Então tá. 10 minutinhos, voltamos, tá? Daí no último link.